Seja muito bem-vindo à nossa aula de estrutura e nessa aula aqui eu vou te ensinar a criar anúncios que não parecem anúncios, tá? Vou te apresentar aqui alguns modelos de anúncio que eu uso tanto em vídeo quanto em imagem. E para isso eu gosto de trabalhar um framework que eu tenho aqui na hora de passar para meus experts. Isso passa mais o senso de por ser algo mais profissional do que propriamente ter só o criativo ali em Docs e também fica organizado de uma maneira bem didática na hora da gravação. Isso ajuda muito e ainda valoriza mais o seu trabalho como copywriter. Então, vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te explicar como é que funciona essa criação na prática. Já aqui na tela do meu computador, a gente tem o famoso AIDA, né? Mas não, eu não peguei AIDA como propriamente dito aí pela internet, como as pessoas fazem, e joguei aqui e comecei a fazer em cima dele. Então, eu fiz essa construção aqui, eu vou te explicar a lógica de cada um dos elementos que eu utilizo e também como que você pode estar fazendo aí para aplicar na hora de escrever a sua cópia. O primeiro A de atenção. Então, nessa parte aqui, eu quebro o padrão e faço a minha conexão com o ICP. Então, por exemplo, se eu quero falar com donos de agência de tráfego ou se eu quero falar com mentores que rodam funil high ticket, então eu posso utilizar termos no qual eu capte a atenção nos primeiros 3 segundos e que fique claro de fato com quem que eu estou querendo falar, quem eu estou querendo atingir. Então, por exemplo, tem alguns criativos que, por exemplo, o meu cliente ele vende mentoria para agência de tráfego. Então, não necessariamente eu preciso falar, se você é dono de agência de tráfego e fatura tanto por mês, não. Esquece, isso aqui já foi, funcionava lá atrás, não funciona mais. Tá? Por exemplo, tem um criativo que ele chega, abre a porta e fala, aqui tem uma agência de tráfego? Aí ele fala, sim, se você subir os 2 andares tem mais 2, na segunda porta direita tem mais uma. Então, você traz essa quebra de padrão como um elemento, né, e identificação. Por exemplo, se eu falo assim, o seu funil high ticket está lotado de leads desqualificados? Eu estou dando esse exemplo porque essa é uma narrativa muito boa e que a gente escolhe ótimos resultados com ela, que ela é angulada na dor, né? Então, lembre-se, o seu criativo, nessa primeiro A, ele quebra padrão, ou seja, você tem um movimento de câmera, você tem elementos que captam a atenção do seu leitor. Por exemplo, se o seu mentor é de marketing digital, tem plaquinha atrás, já fica mais claro com quem que você está querendo falar. Tirando isso, você gera um interesse, você mostra o seu mecanismo único. Por exemplo, você veio, quebrou o coisa e falou assim, seu funil high ticket está lotado de leads qualificados? Bom, essa daqui é a verdade, né? Que quanto mais dinheiro você coloca em tráfego, mais o seu CAC aumenta, mais a sua margem de lucro diminui e lá no final a sua conversão tem ficado cada vez menor. Então, o que eu quero te mostrar aqui é uma solução para que você implemente um canal de vendas que vai te gerar lead a custo zero. Ou seja, eu já fiz esse etapa no interesse, mostrando para ele e como implementar, eu já vim para o desejo. Então, essa parte, elas se interligam muito rápido. Eu gero um interesse mostrando o meu mecanismo e mostro para ele como implementar fazendo uma chamada. Por exemplo, se eu estou fazendo um anúncio para consultoria grátis, né? Então, eu falo assim, seu funil high ticket está lotado de leads desqualificados, bom, a verdade é que você colocar dinheiro em tráfego não é a solução. Quanto mais dinheiro você bota, mais o seu CAC aumenta, mais o seu custo por lead aumenta e mais a sua conversão tem ficado menor, ou seja, a sua margem de lucro está ficando nula ou quase igual a zero. O que eu quero te entregar aqui é uma consultoria grátis, onde um dos meus especialistas vai sentar, vai fazer uma análise de ponta a ponta do seu funil e vai desenhar um plano de ação para que você implemente, solucione os gargalos e consiga escalar com mais lucro e menos custo. Se você está aqui e está interessado, clica aqui embaixo e tente uma das vagas para essa consultoria. Bom, esse tipo de criativo é o que a gente mais usa e o que mais funciona, onde a gente vem, quebra o padrão fazendo a identificação de fato. Eu vou trazer em aulas alguns exemplos práticos, então vocês vão trazer criativos para mim, eu vou corrigir de vocês ali ao vivo. Então fica tranquilo que talvez isso possa parecer um bicho de 7 cabeças, mas eu preciso que você entenda a essência do criativo que a gente utiliza, quais são os elementos que compõem a estrutura do criativo em si. Tendo isso em vista, que você tem aqui o framework, vou disponibilizar para você também, então você pode ver aqui, ó, tem 5, né, que a minha estrutura, ela basicamente gira em torno de 5 criativos em vídeo e 5 imagens para teste, então já vou explicar também para vocês sobre estrutura de testes e afins. Aqui o objetivo é falar sobre os modelos de anúncios para que você, se você tiver dificuldade de estiver vendo essa aula aqui, é muito tranquilo você montar seguindo a estrutura, tá?
Vindo aqui, tá? Eu gosto também de usar como gancho, né? Uma outra estrutura de criativo que eu utilizo bastante. Esse aqui são criativos de 2 minutos. Então são aqueles criativos mais persuasivos, você tem um storytelling maior. Então ele começa pelo gancho. A primeira fase falada no criativo, controvérsia, identificação, quebra de padrão, uma história. Por exemplo, teve algo engraçado que aconteceu semana comigo ali nos meus funis high tickets, que de fato eu notei que quanto mais dinheiro eu estava colocando em tráfego, menos estava saindo. Antes eu investia 10 mil para voltar 400 mil e agora eu estou tendo que investir 200 mil para voltar os mesmos 400 mil. Então isso você contextualiza com histórias, ou seja, ele é um criativo mais elaborado. Então você, depois do gancho, tem um problema. Então ali, ó, você viu que eu já fiz o ligamento com o problema, colocar mais dinheiro em tráfego e o lucro ficar cada vez menor. Como que eu faço isso? Depois disso eu venho e entrego uma solução, ou seja, gero uma micro vitória. Eu falo, então, beleza, se você não quer que fica queimando dinheiro em tráfego, você precisa estruturar novos canais de aquisição, seja um social selling, seja um e-mail marketing, um WhatsApp marketing, uma ascensão dentro da sua base. Assim você vai baratear o seu CAC, né? Você vai ter um CAC sem precisar investir mais dinheiro em anúncio. Então, eu entrego essa solução e também, de quebra, já faço alguma quebra de objeção em si. Então, às vezes eu faço uma quebra de objeção e fecho com uma CTA, certo? Esse criativo aqui eu gosto de fazer ele cronometrado, então o gancho ele dura 5 segundos, tá? Isso que você pode fazer cronometrado que vai ficar muito show. Segundo pilar, né? Segundo elemento da nossa estrutura é o problema, ele dura 25 segundos. A solução ela dura perto do 1 minuto, né? Para o cara ter aquele sentimento de microavanço, ou seja, o subconsciente dele já não entende mais o seu anúncio como venda, porque quando ele ativa o senso de venda, ele tranca a carteira para você. E depois a CTA 20 segundos. Faz mesclagens com falas e elementos do seu nicho também. Lembrando, sempre manter a pessoalidade, ou seja, fale para outra pessoa que está do lado da câmera. Quando você for montar anúncio, não cria anúncio no plural, cria anúncio no singular, porque cada pessoa está na sua casa ou no seu trabalho olhando o seu celular de maneira individual. Tá? Descrição, Eduardo. Como que eu monto descrição? Eu gosto de montar escaneamento visual e escrever em F. Então tem a minha headline, tem aqui como que eu gosto de montar a descrição. Então às vezes eu venho aqui, adiciono, por exemplo, um emoji aqui. Então no final tem um emoji para clicar, por exemplo. Então eu gosto de montar um escaneamento visual em F na hora de montar as minhas descrições. Na parte de anúncio e imagem, tá? Anúncios curtos ou longos, tá? Eu coloquei aqui frases curtas porque é o que mais tem performado e o mais tem entregado resultado para nós. Então, uma headline matadora com um complemento na headline e uma CTA, tá? Ali uns 3 a 4 parágrafos de 2, 3 linhas no máximo. Fica da hora você montar criativos em imagem, criativos estáticos. Você também pode usar bullet points na hora de montar os seus criativos estáticos, ou seja, os pilares. Ah, Beata, eu quero montar criativos de prova social, por exemplo. Ah, como que eu fiz X, que é o meu cliente ideal? Como eu fiz um mentor faturar 150 mil em 24 horas sem precisar investir R$1 em anúncio? Segunda aba do carrossel, fez isso, aquilo. Como implementar no seu negócio? Pum, terceira dobra do carrossel. Você vai lá e faz uma CTA e pega esse lead também. Esses criativos de provas sociais são muito fortes. Bom, basicamente nessa aula eu te mostrei sobre como que eu faço para montar a minha estrutura dos meus anúncios. Então, na descrição dessa aula eu também vou disponibilizar o framework de copy, o outro documento que eu utilizei também sobre o modelo de criativo, de descrição e escaneamento visual. Então aqui embaixo você vai estar podendo acessar também. Te vejo na nossa próxima aula e até logo. Tamo junto.